conversou com o cliente. Ok. Então, ele conversou com o cliente dele e, em conjunto, como o próprio Spin assim, fala, que é o conceito, eles juntamente acharam essa necessidade dessa solução. Porque ele falou assim, na verdade, o Bruno foi falando, colocando aí o produto dele, por exemplo, o cliente começou a entender e falou, mas eu tenho mais isso. Aí o Bruno, de repente, rebatia, vai. E aí chegaram numa necessidade da solução do software dele, por exemplo. Né? Assim, não sei se eu falei um óbvio, mas assim, que assim, mas para chegar nessa necessidade de solução, eles tiveram que passar para entender o problema, qual que é a implicação que vai acontecer para isso. Tudo que está acontecendo está todo um conjunto aí de SPI, vamos dizer assim, né? Pegando aqui ó, no pé da letra, para chegar nessa necessidade dele ter uma solução para estar comprando um produto do Bruno, por exemplo. Ok, beleza, vamos lá. Então, vamos dar aí alguns exemplos. Tá? Um exemplo aqui, tá? Faz de conta que eu trabalho numa empresa que vende um software para educacional. E nesse exemplo aqui, um segmento do educacional, um subsegmento do educacional são universidades. E aí eu estou falando com um diretor de uma escola, de uma universidade. E aí, uma universidade, uma faculdade, enfim, não interessa. Aí eu vou ligar para esse camarada e eu vou, então, teve o pitch inicial, bom dia fulano, meu nome é Sandro, trabalho na FENIS, blá, 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 tem medo de falar comigo? Sim, tem, pá. Legal. Então, tu imagina, um diretor, esse cara, o diretor, é o cara mais alto lá da instituição. Ele tem um monte, ele não entra no operacional, agora em cima dele tem um monte de assunto que está no guarda-chuva dele. Eu preciso escolher, botar o foco em alguma coisa para falar. Não dá para sair com uma metralhadora dando tiro em tudo que é lugar. Então, eu comecei um bate-papo com ele lá e disse, tá, fulano, Pedro, eu gosto do Pedro lá. Pedro, me diz uma coisa, vocês têm processo de matrícula pela web hoje? Ou, Pedro, como é que é, uma pergunta até talvez anterior, Pedro, como é que é o processo de matrícula de vocês hoje, tá? Aqui eu já estou meio que induzindo para saber se ele tem via web. Tá? Então, aqui eu quero descobrir se tem um problema ou não. Então, isso é uma pergunta situacional. Tá? Ela pode ser de várias formas. Então, aqui está bem dirigida. Pedro, vocês possuem processo de matrícula pela web? Poderia ser mais aberta. Pedro, como é que é o processo de matrícula de vocês hoje? Eu não coloquei o web aqui. Aí, beleza, ele vai me dizer, nesse caso aqui, sim ou não. Se sim, ele tem problema. Se não, ele não tem problema. Se ele tem problema, o que eu vou fazer? Vou implicar. Então, aqui eu validei que ele tem problema. Então, isso aqui deve dar trabalho, né, Pedro? Quantas pessoas são envolvidas aí nesse trabalho? Aí ele vai me falar lá, X pessoas, tal. Aí eu vou pegar o impacto. Tá, beleza, me diz uma coisa, Pedro. Quando um trabalho ele é manual, já que ele não é pela web, isso aí deve dar retrabalho, né? Isso aí deve ter erro. Então, eu começo a verificar quais são os reflexos negativos pelo fato de ele ter várias pessoas trabalhando, fazendo um trabalho manual, em uma situação X lá, que é a matrícula pela web. E aí, depois, tá, Pedro, me diz uma coisa, se tivesse uma forma de blá, 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 blá. Tá? E aí, então, ou seja, aqui eu levei ele para a necessidade de solução. E aí, spin, a ideia é de girar, eu vou para outra pergunta situacional. Tá, Pedro, me diz uma coisa, como é que vocês controlam o índice de evasão de vocês hoje na instituição de vocês? Índice de evasão é uma coisa importante, que é aqueles alunos que eles começam e desistem, né? Então, aí o que ele pode me dizer? Que é manual, automático, até não controla. Se é automático, não tem problema. Se é manual, tem problema. Se não controla, também tem problema. Aí eu poderia fazer perguntas de problema, de implicação e assim por diante. Tá? Então, essa é a ideia do SPIN. Eu pego uma situação, uma coisa mais genérica, uma área, um setor, uma função, uma coisa, e ali eu tento fazer perguntas para saber problemas específicos que eu já fiz um estudo e eu sei que provavelmente tem. Talvez na instituição dele não tenha. Agora, é comum aquele tipo de segmento no qual eu estou atuando ter esse tipo de problema. Então, para isso, eu tenho que ter catalogado todos os problemas, todas as dores, que é o que nós fizemos nas duas aulas anteriores, aí. Eu tenho que catalogar todos os problemas por persona e por segmento.
aí eu consigo ver. Bom, esse problema, eles são dessa situação. Esse problema é dessa situação. Esse problema são dessa situação. Então, eu vou catalogando esse negócio. E aí eu crio uma estrutura. Eu começo sempre da situação para o problema e do problema para a implicação e da implicação para a necessidade de solução. A necessidade de solução de vocês aqui é basicamente vender visita. Tá, Pedro, mesma coisa, se tivesse uma forma de... Tu acha que vale a pena? Ah, acho. Quem sabe eu marco, então, uma agenda aí com um colega nosso, especialista nesse negócio de matrícula, para ele bater um papo contigo, entender melhor a realidade de vocês, e aí ele vai criar um projeto para resolver esse negócio aí. Então, já está resolvido o problema do SDR, né? Ok? Dúvidas? Aqui estou sendo bem genérico, tá? Então, vocês quiserem aprofundar mais, aprofundem. Ok, vamos lá. Quando que eu uso o SPIN? O SPIN eu diria que dá para usar em vários locais. Agora, tem 2 momentos onde se usa o SPIN. Na prospecção e no início do processo de vendas. Para mim, é aqui que se usa o SPIN Selling, tá? Então, no início do processo, o vendedor vai usar e aqui na prospecção, na abordagem, tá? Ali são os 2 momentos que eu uso o SPIN. E aí, Sandro, eu lembro, acho que no treinamento de vocês eu não cheguei a colocar isso, no da semana passada, eu uso um Pareto para dizer o seguinte, que 80% do impacto da venda está no início do processo da venda, na primeira fase. E aí, eu diria que isso aqui está meio que junto, tá? Então, 80 talvez esteja 60 aqui e 20 aqui. Então, esses 2 aqui vão montar 80% do impacto da venda. E 20% do impacto da venda eu tenho no resto do processo. Então, só para usar o Pareto, né? 80% do impacto eu tenho em 20% do trabalho. E eu vou ter 80% de trabalho para fazer 80% da venda. Para vocês verem a importância que essas 2 fases, tanto a abordagem, a última fase da prospecção, quanto essa primeira fase aqui do processo de venda, eles são importantes no negócio, no fechamento da compra. Por isso que, de novo, aqui voltando ao que eu falei aí, acho que na aula passada, segunda-feira, eu acho, segunda não teve aula, na terça-feira, que o SDR ele é um cargo que as empresas dão pouco valor para a função SDR. Olha a importância que a prospecção tem. Ela está junto aqui num pedaço do processo da venda que tem um impacto muito grande. Tá? Então, acho que as empresas deveriam, e eu acho que com o tempo elas vão começar a dar valor mais para essa função. Bom, então é ali que nós usamos o SPIN, tá? Dá para usar o SPIN aqui embaixo? Pode, não faz muito sentido, tá? O SPIN ele é exploratório, então como é exploratório ele está no início, tá? E por que o SPIN Selling funciona? Por que essa metodologia, por que esse processo, por que essa estrutura, ela tem um resultado maior? Pelo seguinte, porque ele é um método que cria valor. E aí eu pergunto para vocês, o que é valor? Se a gente for ver valor, por exemplo, dentro dessa venda aí, você estava junto com o cliente, você trocou ideias, deu ideias para o cliente, ajudou a mostrar onde estava o erro. Então, você gerou um valor naquele serviço que você prestou para ele, sem estar comprometido, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Então, você teve toda aquela... Alô? Pronto? Pode falar. Então, você teve todo aquele trabalho de início que você colocou, e aí o vendedor sentiu que ele podia ir, você já começou a dar continuidade naquele seu trabalho, mostrar, entender por técnico para trabalhar, por exemplo, para investigar melhor, para olhar os processos, até que você chegou numa conclusão e falou assim, poxa, o cara tem budget, tem tudo, então por que não comprar? Só não compra porque, sei lá, de repente pode ter alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que esse é o valor que você prestou, mostrou para o cliente sem aquela coisa, vou vender logo. Não, claro que você quer vender, mas você mostrou uma certa tranquilidade, você mostrou que você está envolvido. Tipo, essa coisa é um lado psicológico também, vamos dizer assim, né? Do processo de venda. Beleza. Alguém mais me dá uma outra definição de valor? Se eu tivesse que resumir... Agora, literalmente, um de cada vez, né? Pode falar. Eu vejo o valor no tempo do cliente,
no investimento que ele está fazendo, no dinheiro dele, nas vantagens que isso traz para ele, no que ele está tendo de superior do que ele tinha. Então, eu acho que é muito mais voltado ao que ele recebe. Tá. Ok, beleza. Show de bola. Quem mais ia falar, hein? Sou eu, Sandro Bruno. Diga, Bruno. Na minha opinião, o valor é o que o cliente vê, né? Às vezes eu vou estar oferecendo algo para ele, fazendo um monte de pergunta lá e sem sentido para ele. Então, acho que o valor está muito relacionado ao benefício, né? Aquilo que ele vai ganhar, a forma como ele vê aquilo que eu estou propondo para ele, levando a ele se conscientizar. Ok. Não daria para resumir isso como vantagem ou benefício? Boa, Ariel, boa. Sim e não, tá? Sim e não. Já te digo, casualmente, a próxima lâmina é exatamente isso, tá? Então, assim, o que é característica? Atributos? Atributos. Então, essa xícara, ela é, sei lá, de louça, ela tem um cabo arredondado, ela tem um desenho aqui, não sei o que lá, são as características. Esse telefone aqui é um telefone, ele é da marca tal, ele tem um espaço interno de tanto, ele tem tanto de memória RAM, ele tem um processador assim, um processador assado, ele tira fotos, a câmera é assim, a câmera é assado, as características do produto. Serviço tem característica? Tem. Me diz uma característica de um serviço qualquer. Baixo custo é uma característica de um serviço. Ok. Que outra? Rapidez. Rapidez, ok, é uma característica. Rapidez é meio, tá ali no limite de característica. Ok, rapidez. Ok, beleza. Eu tenho profissionais certificados no não sei o que lá, eu tenho tantos profissionais que vão fazer aquilo ali, eu uso material tal, eu faço desse jeito, os meus projetos têm PMI, eu tenho Scrum, sei lá, são as características, tá? Então, o serviço também tem, é um pouco mais intangível, ainda assim tem. E o que é benefício? Ele vai ganhar, né, com tudo isso, seria, né? Qual o benefício que ele vai ter? Uma palavra, ele tem todas essas características, ele vai ganhar, ele vai ter um benefício de melhorar o processo dele, por exemplo. Um benefício, né? Ok. Estou errado. Benefício ou benefícios talvez, são o ganho que eu vou ter com aquelas características. Então, esse telefone, ele tem, sei lá, 128 GB. Qual que é o benefício? Dá para armazenar foto para caramba. Ele tem, sei lá, 6 GB de memória RAM. Pô, ele vai rodar os softwares mais, ele vai rodar ou ele não vai travar, porque ele tem bastante memória, então ele não consegue fazer isso daqui. Ele tem 5G. Então, quando entrar já a rede nova, ele vai ser rápido para caramba para baixar e mandar informação. Características geram benefícios. Às vezes, uma característica gera 2 ou 3 ou mais benefícios, às vezes eu tenho a junção de 2 características que vão me gerar 1 ou mais benefícios, ok? Isso é benefício. Benefício está atrelado à característica ou às características, ok? E aí, o que é valor? Um de cada vez, pessoal. Todo mundo junto não dá. O valor seria a credibilidade daquilo que ele ganhou. Por exemplo, ele ganhou tempo com aquilo que ele reduziu o tempo, com esse tempo ele consegue ficar mais com a família dele, né? Por exemplo, ele consegue praticar um esporte, ler livros. Eu acho que o valor seria nesse sentido, Sandra. Ok, te entendi. Sim,
sim, eu tenho uma definição diferente para valor. A tua definição está correta. A minha também está. Então, são duas definições diferentes para valor, as duas estão corretas. A minha está um pouco mais alinhado a essa estrutura aqui, tá? O que não invalida a definição que tu colocou. Vamos lá, quem me dá uma outra definição para valor, então, para ver se bate com a minha aqui? Seria a percepção que a pessoa tem daquele benefício? E quase isso, é isso. Vamos lá, isso aqui, tá? Valor é o que o cliente percebe. Aqui tem um não, até essa frase está torta aqui, está contradizendo o que eu falei semana passada. Valor não é o que o produto oferece, e sim o que o cliente percebe. Então, eu tenho uma característica, esse telefone tem 128 GB, é uma característica. Benefício, cara, cabe foto e vídeo pra caramba. Não tiro foto, não faço vídeo, só tenho telefone para ligar. Isso não é valor. Então, essa aí, Ariel, então, benefício, não, tá? Na verdade, benefício está ligado à característica, valor é o que é importante para o cliente. Eu faço vídeo para caramba, tiro foto enlouquecidamente. Putz, para mim isso é um baita valor. O telefone que eu tenho tem 32 GB, não cabe nada, fica tudo apertado lá, eu tenho que eliminar coisa, porque não dá. Agora me oferece um telefone de 128, cara, isso tem um valor enorme para mim. Então, o valor é o que o cliente percebe e não o que o produto entrega. Ok? E muitas vezes aqui, isso é um erro meio que clássico aí de alguns vendedores, o vendedor fica atacando-lhe benefício, 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 benefício. Ele, tá, e é isso, aqui tem algum retorno, tem algum valor para o cliente, aquilo ali faz sentido para o cliente. Se o cliente tem uma dor atrelado àquele benefício, àquela vantagem, show de bola. Se ele não tem, sinto muito. Tá? Por exemplo, pegar o caso ali do Bruno ali, ou do Romulo, agora me lembro mais, me confundi, da questão do emissor de nota lá. O nosso software tem emissão de nota automatizada, ele faz assim, faz assado, reduz o tempo, melhora a qualidade, não sei o que lá. Tá, o meu já faz isso. Aquela característica ali, aquela vantagem, não gerou valor para o cliente, porque, cara, beleza, o meu já faz isso, talvez até melhor que o teu. Tá? Então, o valor, eu preciso... E aí, por isso que o SPIN ele é importante, porque o SPIN ele busca saber se o cliente tem uma necessidade. Se ele tem, vai ter valor. Se ele não tem, não tem valor. Tá? Então, preço se calcula, valor se constrói. Tá? Preço é basicamente o custo, mais os impostos, mais comissões, talvez, mais a margem vai me dar o preço. E valor é uma coisa que ela é construída, ela é percebida, ela não é calculada, não é lógico. Lembra lá do sistema 1 e do sistema 2? O preço é o sistema 2, o valor é o sistema 1. É algo bem mais intangível, tá? Então, e aí a pergunta é, quando que o valor é percebido? No processo de vendas. Aqui, ó, vamos pegar aqui um processo, tá? Eu tenho aqui a preocupação, intensidade de preocupação, e aqui eu tenho a linha do tempo. E aqui é a visão de compra, não a visão de venda, é como que o comprador ele enxerga o processo que ele tá tendo. Eu tenho que ter uma definição de necessidades, eu tenho que avaliar alternativas, eu tenho que decidir. É isso que ele pensa quando ele vai comprar um projeto, né, relativamente grande. Aonde que está a percepção de valor? Em qual dessas 3 etapas? Na acredito definição que- de necessidade. Definição de Concordo. necessidades. Aline também concorda? Ok, beleza. Então, eu vou colocar para vocês aqui 3 preocupações que o comprador tem. Tem várias que ele tem, vou botar 3 aqui. Na verdade, 2 são importantes, eu acabei botando uma terceira aqui. A primeira é preço. Preço, no início da conversa, ele está pouco preocupado com preço. Agora, quando ele está avaliando as alternativas, ele também está pouco preocupado com preço. Eventualmente, os caras até perguntam quanto é que é, não sei o que lá. É até mais um indício de que ele não está muito afim de rodar o projeto, tá? Então, no início, a preocupação com dinheiro ela é pequena. Na avaliação de alternativas, ela é pequena. Quando ele cruza essa barreira de, beleza, já avaliei quase todo mundo, aí ele começa a se preocupar com preço e quando chega o momento dele decidir, ele ter que assinar com alguém, preço é muito importante para ele. Outra variável é valor. Aí, quando eu falo valor, eu estou falando de solução, tá? A solução, a necessidade de solução. No início do processo, na definição, ele está muito preocupado com isso. Ele
talvez entenda bem o problema dele, ele sabe a dificuldade, às vezes ele não tem uma noção direito, ele está meio tão envolvido no problema, lá tão dentro da bolha, que não consegue nem enxergar o problema direito. Aí, isso aqui para ele é algo muito importante, e é ter o trabalho de exploração lá, trabalhar e ajudar ele a definir isso aqui. Aqui o valor está sendo construído. Por isso que eu digo que 80% do impacto da venda está aqui no início, tá? Aí eu vou avaliar as alternativas. Beleza, eu já começa a diminuir, essa curva talvez comece a diminuir um pouquinho antes. Aqui ele já começa a ficar mais aliviado, porque ele já tem uma noção do problema e do que ele precisa para resolver. Agora ele vai ter que avaliar os fornecedores que podem resolver ele, para ver qual que se adequa melhor. Depois que ele avaliou todo mundo, ele está pouco preocupado com isso aqui. Ele já conhece bem o problema, já sabe como resolver e já sabe cada um dos fornecedores o que eles fazem, o que tem diferente entre eles. A solução ali, a preocupação dele é muito pequena. Tá? Ele está preocupado com dinheiro. E tem outra preocupação que é risco. Também, no início é muito pequeno, na avaliação é muito pequeno e na decisão, junto com o preço, é onde está a cabeça dele. Preço e risco. Preço, quanto é que eu vou ter que tirar do caixa, e risco, vai dar certo ou vai dar errado? Se eu assinar esse negócio que der errado, putz, se eu não sou o dono da empresa, se eu sou funcionário, talvez pegue mal para mim esse negócio aqui, meu projeto entrou água. Então, é aqui que eu crio o valor, e é aqui que o SPIN ele é usado, para criar valor. Tá? E aí, 80% do impacto da venda está aqui, ou seja, o SDR contribui com essa parte dos 80% do impacto da venda. Esses 80-20, isso não tem em livro nenhum, isso é um número que eu coloquei, tá? Pode ser que não seja 80-20, seja 70-30, 90-10, enfim. Fato é que o grande impacto ele está aqui, ok? Então, preço se calcula e valor se constrói. E como é que eu faço para construir valor, então? Já que o valor se constrói, como é que eu faço para construir valor? O valor tem duas variáveis. Quais são as duas variáveis do valor? Implícito e explícito? Como? Implícito e explícito? Ok, beleza. Ok. Quem me dá mais algum... Okay, me fala mais. Tem duas variáveis. O que tu está falando, na verdade, tu está narrando uma variável. E essa uma variável, tu está abrindo ela em duas. Então, qual é a outra variável que tem aqui? Para construir valor, eu preciso de duas coisas, só duas coisas. A primeira delas é dor. Se não tem dor, não tem venda. Se o camarada não tem problema, não tem venda. O camarada não tem dor de cabeça, ele não vai comprar aspirina de ti. Tá? Então, só faz sentido começar um projeto se a pessoa tem uma dificuldade, uma necessidade, um problema, uma dor, o nome que tu queira dar. Tem que ter uma dor para ter venda. Tá? Senão, a coisa não rola. Não faz sentido. Mas Às vezes, as pessoas compram por status, tá? Eventualmente. Então, ele até não tem um problema, só que por status ele está comprando aquilo. Aí é um outro viés, foge disso. A grande maioria das vezes está vinculado a uma dor. Que eventualmente até é uma dor, né? Porque, na verdade, eu não tenho status, então eu estou atrás do status, então essa é a minha dor, a falta de status, né? Daria para dizer que é dor. E outra variável é a solução. Então, tu imagina o seguinte, se eu tenho uma dificuldade, tem um negócio que atrapalha o meu dia a dia, porém, eu acredito que não tem como resolver isso, eu não faço nada, eu fico quieto, beleza? Ok. Essa situação acontece, ela é ruim, e eu tenho que combater os efeitos colaterais, porque não tem como resolver isso. Então, até tem um ditado que diz, se não tem solução, solucionado está. Ou seja, eu preciso ter a percepção de que eu estou aqui está ruim e tem uma outra forma de fazer e é melhor do que essa. Se eu desconheço uma forma diferente de fazer, não tem valor. Na verdade, em teoria, também não tem dor, não tem problema, porque o problema só existe quando tem solução. Se não tem solução, não tem problema. Tá? Então, um conceito aí. Então, assim, eu tenho que estar em um local. Eu quero ir para um local diferente, eu sei que existe um local diferente, tem um monte de jacaré aqui no meio e eu preciso de uma ponte. Quanto maior a distância, ou quanto mais jacaré tiver aqui no meio, ou quanto pior tiver aqui, ou quanto melhor tiver aqui, mais valor eu criei. Tá? O valor
o valor seria essa ponte aqui, tá? Eu já vou exemplificar isso aqui de uma forma um pouco diferente, tá? Essa é a ideia. E aí, o seguinte, o Jorge lá, ele chegou no determinado cliente, ele começou a fazer algumas perguntas para o cliente, e ele vende aquilo ali há bastante tempo, ele rapidamente entendeu a situação do cliente, o problema do cliente, entendeu toda a dificuldade que ele está tendo, e como ele conhece aquilo ali, ele já viveu outros projetos, ele já sabe o que o cliente precisa, ele tem vários entregáveis, mas o cliente precisa esse, é o suficiente para ele resolver. E ele sabe o que ele precisa vender, então, para entregar para o cliente. Com, sei lá, com 10, 15 minutos, ele já montou isso na cabeça dele. A venda está feita? Por que não, Aline? Está chacoalhando a cabeça aí. Porque ele tem toda a visão dele nesse momento, mas ele precisa juntar a visão dele com a necessidade do cliente e fazer as duas trabalharem juntos para o cliente, digamos assim, para que ele consiga levar o cliente à decisão. Ele vai ter que, querendo ou não, trabalhar todos os caminhos. Isso aí, isso aí. Então, assim, a venda acontece na cabeça de quem compra, não na cabeça de quem vende. Quem vende rapidamente enxerga todo, porque é o nosso dia a dia. Então, eu consigo identificar rápido o problema, a solução e o que eu tenho que fazer. Isso é muito rápido na nossa cabeça. Na cabeça dele, é muito mais lento, porque ele, primeiro, ele está na bolha, ele está envolvido no problema, ele talvez não conhece as soluções direito, e aí é muito difícil para ele. E, de novo, se ele enxerga o problema e não enxerga a solução, não tem projeto. Ele tem que enxergar as duas. E aí é um pepino. E aí entra esse filme aqui. Você sabe que filme é esse? Diga, Roma. É a origem? A origem. A origem, exatamente, a origem. Que é exatamente isso. Como é que eu faço para plantar essa ideia de problema, solução e mais do que isso, que ele tem que comprar de mim essa solução. Tá? Então, essa é a ideia. Então, Inception Origem, para quem não viu, vale a pena assistir. Aqui tem um outro filme, eu vou passar para vocês aqui. Esse aqui chama Casamento Grego. Fala também mais ou menos a mesma coisa, é um trechinho do filme ali. Para quem não assistiu, é um filme bem antigo, para quem não assistiu, eu vou dizer o que acontece antes dessa cena que vai rodar aqui, tá? Antes disso, a Tula, que é essa daqui, ela trabalha com o pai dela, no restaurante do pai dela, e ela, enfim, garçonete ali e tal, e atendente, e faz um monte de coisa, trabalha também no administrativo ali, alguma coisa. Uma cena um pouco antes dessa, ela vai no restaurante lá, enquanto o pai dela diz assim, pai, olha só, acho que deu um problema aí, que faltou arroz, faltou um negócio, não lembro exatamente da cena, mas foi uma coisa parecida com isso. Tem agora uns computadores, aí um sistema, uns softwares para computadores, que cara, é uma maravilha, o filme é bem antigo, é uma maravilha, tu vai lá e quando tu compra o arroz, a carne, não sei o que lá, tu diz que tu comprou, dá a entrada, aí tu vai fazer os pratos lá, ele já dá a saída, aí ele consegue avisar quando está faltando o produto lá, e ele já vai lá para o financeiro para pagar, tudo certo, olha, uma maravilha isso aí. Aí o velho vira para ela e diz assim, tu tá louca? Onde é que você se viu? Eu é que sei quando tem que comprar. Esse negócio de computador, isso é uma bobagem, não serve para nada. E, além do mais, tu é mulher, não sabe nada, e eu é que sei, o restaurante é meu e não me enche o saco esse negócio aqui. É mais ou menos assim, o velho é rabugento, machista, ele que sabe, ninguém sabe nada. É mais ou menos isso, tá? Aí ela está na faculdade lá e viu esse flyer aqui, computadores e turismo. A tia dela tem uma agência de turismo. Daí ela, tive uma ideia. Vamos ver o que acontece aqui. É só compartilhar a tela que fica melhor. Computadores e turismo. Até logo, gente. Mas é sobre isso que eu quero falar com você. Oh, minha sobrinha querida. Que inveja. Tudo que você tá falando está ótimo. Eu não gosto do meu traseiro, mas o Taki gosta. Não, escuta, eu não quero dizer que o ramo de viagens é uma coisa que eu sempre quis fazer. Mãe, eu não vou dizer isso, mas eu tô dizendo que é diferente. Agência de Viagens Monte Olimpo. Informática, não é? Tem esse curso, é um seminário.
Ele trata de computadores e turismo e todas as últimas aplicações e programas que eu poderia empregar aqui. Seus negócios iriam dobrar ou iriam triplicar e poderia ficar mais tempo contigo e poderiam tirar férias, eu posso fazer as reservas, mas me contrataria? É claro que sim. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, que bom! Ai, que maravilha, que maravilha, que maravilha, meu Deus! Devemos deixar Costa pensar que foi sugestão dele. Tá certo, que eu foi sei. tudo ideia dele. Tá certo, Mãe, eu ele sei. vai Não se desconfiar. preocupe. Tá certo, Você eu não sei o que sabe o que fazer. fazer. Você fala o tempo E todo. você quer a Sim, minha eu quero ajuda? a sua Me diga o ajuda. que falar, mas não me diga o que falar. Perfeito. É isso aí. Então, Vula, como andam os negócios? Ai, infelicidade minha. Os negócios vão mal. E qual é o problema? O que está havendo? Precisa de dinheiro? Não. O que ela quer dizer é que com os 2 negócios está sofrendo. Está sofrendo? Está sofrendo. Ela tem que ficar na agência de viagem sozinha o dia inteiro. Porque todos os outros têm que trabalhar na grande lavanderia a seco. Isso mesmo. Eu mando o TAC para a lavanderia a seco e agora não tenho tempo para ficar com ele. Então, mande Ângelo ou Nick para a agência de viagem e você fica com o TAC na lavanderia. Isso seria bom. Isso não seria bom. Não seria? Não seria. Não. Porque nem Ângelo, nem Nick sabem usar o computador. É por isso que não funciona. Não funciona. Computador. Ah, eu tenho a sua resposta. Tula iria para a agência de viagem e você manda Nick vir trabalhar conosco. Eu não acredito. É preciso ter inteligência. Gal, você é muito inteligente. Maravilha, Gal. Mais ou menos isso, tá? É conduzir para que o prospect ou o lead entendam o que aconteceu e eventualmente até achem que a ideia foi dele. Essa é a ideia, tá? Então, e o Spin ele leva a fazer isso. Então, o Spin Selling é um método que cria valor. Existem outros métodos para criar valor? Sim, existem. Então, um deles é o Solution Selling, que eu falei para vocês, 83, tá? 75, esse Frank aqui fez algumas coisas, tá? Começou alguns estudos, e 83 foi lançado o livro. E lá tem uma ferramenta chamada 9 blocos, que faz basicamente a mesma coisa. Ela trabalha com uma dor, e essa dor vai ter que chegar numa visão de solução. E aí, para isso, ele trabalha com perguntas abertas, perguntas de controle e perguntas de confirmação, para explorar razões, impactos e capacidades. Tá? Então, eu tenho perguntas abertas para diagnosticar as razões, perguntas de controle para as razões e perguntas de confirmação para as razões. Eu tenho depois perguntas abertas para explorar os impactos, perguntas de controle para os impactos e perguntas de confirmação para os impactos. E, por último, pergunta aberta de capacidade, controle de capacidade e confirmação de capacidade, até que eu chego lá numa visão de solução, ok? O que é uma pergunta aberta, o que é uma pergunta fechada, o que é uma pergunta de confirmação? Pergunta fechada é como ele responde sim ou não, basicamente um retorno binário aí. Isso, não necessariamente binário, tá, Jorge? Uma pergunta binária é uma pergunta fechada. Nem toda pergunta fechada é binária. Por exemplo, que cor tu gosta? É uma pergunta fechada. Tu vai ter que falar de cor. Que cor tu gosta? Segunda-feira. Não faz sentido, né? Então, enfim, eu tô restringindo, é de cor que nós vamos falar. E aí, óbvio, tem as cores lá, ele pode escolher. É uma pergunta fechada, tá? Óbvio, a binária é super fechada. Que cor tu gosta? É uma fechada um pouquinho mais aberta. Então, né, a coisa não é binária, aberta ou fechada, né? Tem um mais aberto e um mais fechado. E o que é uma pergunta de controle ou uma pergunta fechada? Perdão. O
que é uma pergunta... O que eu perguntei? Se era pergunta aberta ou fechada? Agora já me confundi. A primeira pergunta, qual que eu fiz? Fechada. Fechada, tá. O que é uma pergunta fechada? E o que é uma pergunta aberta? Seria, como vocês estão administrando, como vocês estão fazendo a gestão de estoque hoje na empresa? Isso, pergunta aberta, tá? E aí é uma pergunta aberta assim. Tem pergunta mais aberta que essa. Então, a coisa ela é assim, tá? Não é ou isso ou isso. Pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. Tem vários níveis. Ela pode ser muito aberta, muito fechada, aberta, fechada, enfim. Tem vários níveis aqui, tá? E o que é uma pergunta de confirmação? Então, essa pode falar. É uma pergunta feita para o cliente confirmar aquilo que ele disse. Por exemplo, então realmente o teu problema é em tal situação. Isso aí. E a pergunta de confirmação, ela é uma pergunta fechada, uma pergunta de controle, porque ele vai basicamente responder sim ou não, tá? Essa é uma binária mesmo. É bem fechada. E ela é diferente dessa porque ela é para validar o que eu entendi, tá? Então, um exemplo. Fulano, me fala sobre... Vamos pegar o caso lá. Fulano, me fala aí sobre o teu controle de estoque. Ah, porque está ruim, porque não sei o que lá, porque o meu giro de estoque está alto, porque não sei o que lá, porque blá, 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 ele começa a falar um monte de coisa. E aí, beleza, eu fico escutando e anotando logo o que ele está falando. Aí fulano, me diz uma coisa, com que tipo de item que acontece isso? Com que frequência que acontece isso? Em todos os armazéns, tem algum armazém específico? Tem sazonalidade ou é qualquer época do ano? Eu começo a encher ele de perguntas do tipo como, onde, quando e quanto. Aí eu começo a fazer perguntas mais fechadas para buscar informação. E por último, digo assim, tá, fulano, pelo que eu entendi de ti, então, blá, 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 blá. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Porque eventualmente eu posso ter anotado errado, eu escutei errado, ele pensou uma coisa e falou outra, e aí eu vou anotar uma coisa errada, vou montar todo um projeto, monto um projeto errado. Então a pergunta de confirmação, ela serve para validar isso daqui. Tá, fulano, me diz uma coisa, além de ti, quem mais está sendo impactado por esse problema do estoque? Ah, o pessoal da produção. O pessoal da produção, porque daí falta item, ou o item atrasa, ou então tem muito material estocado, não tem jeito de botar o produto pronto. O cara do financeiro também reclama, porque aí, como tem muito estoque parado aqui, ele tem muito dinheiro parado, ele tem que ir no banco buscar dinheiro, e, enfim, daí o chefe reclama, depois paga muito juro. Então, aqui eu estou querendo saber quem mais foi impactado. Aqui, eu também pergunto como, quem e tal. Aqui eu não vou tão a fundo quanto eu vou aqui. Porque aqui o meu interesse é saber quem são essas pessoas, como é que eu falo com essas pessoas, tá? E aí, eu repito, tá, falando, porque pelo que eu entendi de ti, então, além de ti, o estoque, o faturamento, blá, 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 também estão sendo impactados. É isso? É isso mesmo, show de bola. Tá, cara, como é que tu imagina que isso aí deveria ser resolvido? Ah, eu imagino que não sei o que lá, que papapá, que deveria reduzir o ciclo de vendas, vou ter menos estoque, vou ter mais área livre, vou imobilizar menos dinheiro, vamos sei que lá. Ele começa a dizer basicamente o contrário do que ele falou aqui. Aí como, onde, quando, quanto, blá, 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 enfim, encho ele de pergunta. Tá, fulano, pelo que eu entendi de ti, então, blá, 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 blá. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Aqui eu criei uma visão de solução. Eu não vendi nada para ele. O que eu fiz aqui foi ser um consultor. Eu só fiz pergunta para entender o problema, os impactos, aqui, na verdade, os impactados, né? E o que ele gostaria de ter para resolver esse negócio. Eu não vendi nada, porque aqui, na verdade, pelo que eu entendi de ti, então, tu gostaria de ter um sistema que controlasse melhor o estoque, que verificasse quando está faltando, quando não está faltando, que compre a quantidade certa, no momento certo, que blá, blá, blá. É isso que tu quer? Sim, tá. Casualmente, eu vendo esse negócio aqui. Tá a fim de comprar? Ok? Então, é uma metodologia que tem a mesma ideia do spin selling. Pegar uma dor e transformar essa dor em uma solução. E esse processo está criando uma percepção de valor. Ok? Dúvidas, perguntas? Tá, então tem o spin selling, tem o solution selling, tem algum outro processo? Sim, tem o sandwich selling. Eu, casualmente, é SS, SS, aqui também é SS, ou daria para chamar de shoe selling. É outra metodologia, bem melhor que as outras duas anteriores. Preciso até escrever um livro aí para ganhar dinheiro com o livro.
O que muda essa aqui, que é uma só, com essas duas ali de cima? Ela é o meio do caminho entre o spin selling e o solution selling. E eu te diria que se tu usar isso daqui, aqui tem o spin selling embutido, tá? O que é o spin selling? O spin selling, ele tem um pouco de... Aqui é situação, problema. Então, isso aqui é situação e problema. Aqui é o impactado e aqui é o N. Aqui, na verdade, eu tenho mais... Ele é mais detalhado, tá? Aí, talvez demais. Aí, como é que eu procedo quando eu vou ajudar um cliente meu a montar um spin? Então, eu não uso o spin mesmo, tá? Eu faço uma adaptação do spin, que é isso aqui que eu vou mostrar para vocês, que fica entre o spin e o solution selling, o 9 blocos lá. Bom, parte de uma dor, qualquer um dos dois, tanto o 9 blocos quanto o solution selling, eles partem de um problema. E aí tem que partir de uma pergunta aberta. E aí entra, agora eu confundi ali, agora já confundi a minha cabeça entre o Rômulo e o Bruno ali, não sei qual dos dois que colocaram. Quando eu perguntei lá, eu pedi um exemplo de uma pergunta de situação. A pergunta de situação, acho que foi o Rômulo, ele me colocou uma pergunta fechada. E o ideal, ou o Bruno, agora não lembro qual dos dois, o ideal é começar uma pergunta situacional, isso vale para o spin, vale para o solution, para o 9 blocos e para esse daqui, com uma pergunta aberta. Fulano, me fala sobre. E, inclusive, eu gosto de começar com uma pergunta anterior aqui, ó. Fulano, me fala... Eita, ruim de escrever aqui. Me fala sobre não sei o que lá. Então, olha, Pedro, meu nome é Sandro, trabalho na Fenício e nós ajudamos nossos clientes a blá, 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 blá. Posso falar contigo agora? Sim, tá. Legal, Pedro. Me fala um pouco aí sobre o teu dia a dia. O que tu quer resolver, o que tu quer melhorar? Cara, isso é super genérico. Aí ele vai me dizer assim, basta, não preciso comprar máquina nova. Puta, não vendo máquina, eu vendo software. Me ferrei. Legal, show de bola, Pedro. Precisa comprar máquina. Ok, entendi. Vou comprar máquina, anotei aqui. Além de comprar máquina, Pedro, o que mais tu quer resolver? O que mais tu quer melhorar? Ah, tô precisando contratar pessoal. Puta merda, não trabalho com recrutamento de seleção. Tá, ok, me fez. Ok, precisa contratar pessoal. Show de bola. Show de bola, Pedro. Além de comprar máquina, recrutar pessoas, o que mais tu precisa? Cara, tô com problema no estoque. Opa, me fala mais sobre esse teu problema no estoque. Achei uma situação. Isso é uma forma, tá? Eu posso ser, indo ali na linha do que o Bruno ou o Romulo falaram ali, que agora não lembro qual mais, eu já posso ir encaçapar ele direto. Cara, me fala disso. Vai depender muito do tempo que eu tenho. Eu acho que na prospecção, o ideal é vir direto aqui, porque eu tenho pouco tempo. Numa visita num cliente, eu começaria aqui. Aqui é meio que um quebra-gelo, eu estou saindo do quebra-gelo, entro aqui, eu tenho mais tempo, tenho de repente 1 hora de reunião, aí eu posso me dar o luxo de fazer isso. Na prospecção, eu iria direto aqui, tá? Só que eu não iria numa pergunta fechada. Tu tem problema de estoque? Cara, me fala sobre o teu estoque. Aí, bom, o que acontece, como que acontece, quando, quanto, quem, de que forma. E aqui tem uma pergunta que é quem? Esse quem, ele elimina aquela coluna do meio do 9 blocos. Então, na prática, eu fico com 6 blocos. Que é, me fala sobre detalhe e confirmação. Tá? Então, aqui eu já tenho o problema e já tenho meio que o impacto aqui dentro. Tá? Aí, sempre que possível, eu deveria colocar dinheiro envolvido. Na prospecção, até não precisa. Na venda, precisa. E já explico por quê. Na prospecção, pode tirar fora isso daqui. E aí eu vou para o desejo, para a solução, para a necessidade. Como é que tu acha que deveria ser? E também a mesma coisa, aqui eu faço as mesmas perguntas. Como, quando, de que forma, quem, blá, 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 blá. Pelo que eu entendi de ti, resumo tudo que ele falou. E aqui também eu tento agregar, tento fazer um link com dinheiro. Quantos itens eles estão com problema de giro de estoque? Ah, tem 3 itens aqui. Beleza, qual que é o saldo disso aqui? Ah, o saldo eu tenho 500 mil parado de estoque. Ok, 500 mil. Quanto tu acha que deveria ser? Ah, uns 300 mil. Puta, tem 200 mil que está sendo... que vai para o lixo. O meu projeto custa 100, imagina, ele vai pagar 100 para mim e vai ganhar mais 100 de graça. Tá? Então, por isso que eu tenho que atrelar, deveria atrelar a dinheiro. Isso daqui é valor. Quanto maior o dinheiro, quanto maior a distância do dinheiro que eu estou perdendo para o dinheiro que eu vou ganhar, mais valor eu criei. Por isso que o valor ele é construído.
E aí, para sair daqui para cá, eu preciso de uma ponte, eu preciso de um produto, de um serviço que casualmente eu estou vendendo para ele. Essa ponte, esse produto, esse serviço tem um preço. Então, preço é o quanto custa o que eu vou entregar. Valor é o que ele está percebendo entre o problema que ele tem e a solução que ele vai ter. Tudo isso aqui, pessoal, estou falando para vocês entenderem por que o Spin Selling funciona, tá? Porque isso aqui está acontecendo dentro da cabeça dele. Eu estou fazendo perguntas para orientar ele a criar esse caminho dentro da cabeça dele. E aí, por que eu tenho que perguntar valor aqui e valor aqui? Porque esse valor é exatamente o contrário desse valor. Eu não poderia fazer só esse ou só esse? Poderia. Por que tu vai fazer os dois? Pelo seguinte, imagina campeonato brasileiro, tá? 3 pontos lá, tal. Sandro, seu áudio está mudo. Para mim também ficou mudo aqui. Deve ter acabado as pilhas, pessoal. O fone dele. Deve ser isso mesmo. Alô, alô, alô? Não? Alô, 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 alô? Agora sim, tá. Voltou. Estamos ouvindo. Tá. Botei bateria e tá sem carga a bateria. Deixa eu só... Eu não sei como é que tá esse áudio aqui, se tá bom. Tá captando da webcam agora. Deixa eu só validar. Tá bem bom? Tá ótimo. Para mim tá ótimo. Tá bom, sim. Alô, 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 alô. Tá. Estamos escutando? Tá bom. Beleza. Então, vamos lá. Eu estava falando aqui. Campeonato Brasileiro, pontos corridos. Vitória vale 3 pontos, empate vale 1, derrota vale 0, tá? Time A e time B vão se enfrentar esse final de semana. O time A atualmente tem 15, o time B tem 11. Tem 3, o empate eu vou tirar fora, tá? Faz de conta que por algum motivo não vai dar empate. Então tem 2 possibilidades. Uma possibilidade é o time A vai ganhar, tá? Se o time A ganhar, com quantos pontos fica o time A e quantos fica o time B? 18 e 11. 18 a 11, muito bem. Outro cenário é o time B ganha. Se o time B ganhar, quanto fica o placar? Quanto fica a pontuação? 15 e 14. 15 e 14, muito bem. Os homens aí estão tudo por fora, estão sabendo, a Aline está tendo que responder essa aí. Quanto é que é 18 menos 11? 7. Quanto é que é 15 menos 14? 1. Nesse cenário, se o time A ganhar, ele pode ficar 2 rodadas perdendo e o time B ganhando, mesmo assim ele está na frente. Nesse outro cenário, já na próxima rodada ele pode ficar para trás. Então, esse jogo ele tem uma importância que o pessoal chama de um jogo que vale 6 pontos. O jogo só vale 3. Ele tem uma importância de 6 pontos. Faz sentido isso para vocês ou não? Então, ele tem uma importância, um peso de 6 pontos. E aí, por isso que eu tenho que traçar dinheiro desse lado e desse lado. É o mesmo dinheiro. Aqui vai dar 200, aqui vai dar 200. Na cabeça dele, ele soma 400. E isso aumenta a percepção de valor. E mais barato fica o meu projeto daí. Tá? Ok? Quando que o projeto é barato? Quando o valor é maior que o preço. Se o preço é maior que o valor, fica caro, ele não compra. E aí, a forma de aumentar o valor é tu trabalhar o dinheiro dos dois lados aqui. Ok, pessoal? Dúvidas, perguntas? Eu tenho uma dúvida, Sandro.
Em uma venda de relacionamento, que é uma venda mais demorada, que ela muitas vezes pode levar mais de 6 meses para acontecer, eu consigo utilizar essa mesma ideia de método, certo? Certo. Na primeira pergunta, não me fala sobre, eu posso fazer ela bem aberta? Deve, que é o que eu coloquei aqui, ó. Aqui, ó. Me fala bem aberta. Então, fulano, tu foi fazer uma visita, tá? Então, tu ligou, prospectou, agendou, chegou lá, foi conversar com o teu interlocutor, é o Pedro. Pedro, me fala sobre o teu dia a dia, me fala sobre os teus desafios, o que tu quer resolver, o que tu quer melhorar aí no teu dia a dia. Cara, isso é aquele exemplo que eu te dei. Eu quero comprar uma máquina, não vendo máquina. Quero contratar pessoas, não trabalho com... É uma pergunta muito aberta. Ela é excelente. Tu deveria, inclusive, quanto mais aberto tu fizer a primeira pergunta, melhor. O problema na prospecção é que nós temos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Aí tu não pode se dar o luxo de fazer uma pergunta mega aberta. Tu vai numa meio aberta. Por isso que eu falei, tem aberta, tem fechada e tem, né, alguns níveis aqui de aberto e de fechado. Perfeito, obrigada. E aí uma coisa que eu não comentei, acho que ficou de fora aqui e é importante, deixa eu voltar aqui, que é o seguinte, ó. Eu deixei de fora, tá? Essa pergunta, ela é uma pergunta aberta. Essa pergunta de situação, cadê? Aqui. Ela deveria ser uma pergunta aberta. Essa daqui, perguntas fechadas. Fechadas. E aqui, fechada também, meio aberta, meio fechada, tá? Fulano, me fala aí sobre... Vamos pegar o caso do estoque ali, que eu acho que foi o Bruno que colocou. Fulano, me fala aí sobre a tua gestão de estoque hoje, como é que tá? Tá, não sei o que lá, tem isso, tem aquilo, tá faltando espaço, não sei o que lá, tô com problema de giro de estoque. Legal, tá com problema de giro de estoque. E me fala mais sobre esse problema de giro de estoque aí. Quantos itens tu tem? Item tal, e por aí vai. Tá, fulano, qual que é o reflexo pelo fato de tu ter um giro de estoque alto? O reflexo é que falta espaço físico para eu armazenar, porque o giro de estoque está muito alto, então tem muito item armazenado. Entendi. E qual que é o reflexo e qual que é o problema de tu ter muito espaço, de tu ter muito item? Bom, primeiro que falta espaço, não tem onde colocar material. O segundo é que tem muito dinheiro imobilizado. E eu ainda poderia fazer mais implicação. Então, qual que é o impacto disso? Que é o que eu estou fazendo lá no 9 Blocos, né? Que é vendo os impactados. Eles estão buscando dinheiro no banco, por aí vai. Então, eu peguei um simples problema de giro de estoque e transformei num mega problema. Esse é o intuito da implicação. E aqui a implicação, para mim, ela é muito simples de fazer, tá? Acho que, Bruno, né? Tu falou que tu precisa melhorar. A pergunta de implicação, para mim, ela é mais fácil. Por quê? O camarada, eu entrei numa situação, entrei num problema, ele declarou, ele validou, sim, esse problema eu tenho. A pergunta de implicação é basicamente o seguinte, tá, fulano? E qual que é o reflexo disso? Essa é a pergunta de implicação, simples assim. Porque quando tu diz isso, ele vai cavocar mais o buraco dele. Então, o cara está cavocando mais a cova dele lá. Aí ele começa a falar coisas e problemas e reflexos negativos que aquela implicação está tendo. Tá? Simples assim a implicação. Legal, obrigado. Vou com certeza utilizar. Isso. Beleza. Para fechar, acho que hoje vamos terminar mais cedo aqui, galera. Para encerrar aqui, por que às vezes o spin selling não funciona? Por que às vezes eu implemento uma metodologia de spin selling e eventualmente ela não dá certo? Bom, o principal, um problema que eu vejo é o vendedor falar demais. Então, o vendedor, ele começa a vender, lembra lá do quê? Eu começo a dizer o que eu faço, eu começo a dizer os benefícios e as vantagens do que eu vendo, eu estou trabalhando no quê? E isso eu acabo errando, porque como eu não sei quais são os problemas que o cliente tem,
eu jogo um monte de benefício, vantagem e cai no vazio. Tá? Então, isso é um problema. O vendedor ele tem que ser um perguntador. Tá? Então, tem que ser um bom ouvinte e um bom perguntador. Mais do que um bom ouvinte, tem que ser um bom perguntador. Quem lidera uma negociação? Quem é que está com a bola aqui, vai liderar e os outros vão correr atrás? O que melhor gera valor? Ok. Ok, não. Quem me dá outra... agora eu vi que eu fiz errado aqui. Quem lidera uma negociação? Quem faz as melhores perguntas, que leva a outra pessoa a refletir, a entender o valor daquilo? Exatamente. Quem faz pergunta lidera a negociação. Aqui fazendo um treinamento online dificulta um pouco, tá? No treinamento presencial, eu faço uma dinâmica que é exatamente uma dinâmica de fazer perguntas. E aí dá para notar que algumas pessoas têm dificuldades de fazer perguntas. Tá? Por exemplo, Bruno, tu vende o que aí mesmo? Eu? É um software de automação, né? Para gestão empresarial. O teu ERP, eu confundi, tá? Então é o Rômulo que vende o de telemarketing lá, né? Tá, então me diz um problema que os teus clientes têm e que tu resolve. Bom, são vários, né? Assim, um deles é a parte de gestão. Muitas empresas, elas tentam fazer a gestão por Excel e elas não conseguem encontrar um ponto de equilíbrio, por exemplo, da empresa. E com o meu software, eu consigo, através do dia a dia, dos processos, fazer com que ela encontre esse ponto de equilíbrio. Tá. Seria uma espécie de sei lá, relatórios gerenciais, é isso? DRE, balancete, razão, tá. nesse... Tá, beleza. Então é o seguinte, eu sou teu cliente, tá? Tu marcou uma call comigo, uma reunião, vamos fazer de conta que é uma reunião, tá? E aí tu veio me visitar. E aí tu me fez algumas perguntas, tá? E aí dali no meio da reunião eu chego e digo assim, tá, Bruno, me lembrei de um negócio aqui agora, tu consegue fazer relatórios gerenciais aí, DRE, origem dos ativos, origem dos recursos, essa coisa nada toda aí, gerencial? Sim, nosso sistema, nós temos a opção, né? Nós temos um módulo ali contábil. Aí ele vai te perguntar, tá, e como é que tu faz isso? Aí ele fica te perguntando, te pergunta, e tu responde. E ele está conduzindo a bola. E aí tu responde, e ele perguntando para ti, tu respondendo. Chega no final do processo, chega no final da reunião, vou exagerar aqui, tá? Chega no final da reunião, ele sabe tudo sobre a tua empresa, sobre o teu produto, sabe tudo como funciona e tu não sabe sobre os problemas dele. Eu deveria voltar perguntas para ele, então, né? Isso. Por exemplo, tu é cliente agora e eu sou tu, tá? Vai lá, no meio da reunião, tu faria essa pergunta, me faz a pergunta aí. Sandro, me lembrei de algo aqui, você tem aí no seu sistema, você consegue controlar, eu preciso encontrar o ponto de equilíbrio da minha empresa, você tem aí a DRE, razão, onde eu possa ter mais informações sobre a minha empresa? Deixa eu ver se eu entendi bem aí, Bruno. Me fala um pouco mais aí, que tipo de dificuldade tu está tendo essa questão aí de ponto de equilíbrio, dos relatórios? Me fala um pouquinho mais. É que no meu sistema atual, eu não consigo, eu tenho vários relatórios, porém eu não consigo, por exemplo, no mesmo relatório, saber o quanto que eu tenho de estoque, o quanto eu tenho a pagar, receber, porque às vezes eu estou sem dinheiro no banco, mas eu tenho 200 mil em estoque, então eu preciso, no mesmo relatório, ter essas informações. Entendi. Então, nos relatórios tu não consegue ter essas informações. E aí tu faz relatórios auxiliares? Como é que tu faz para fazer isso? Não, meu sistema não tem opção de fazer relatórios tem. Ah, até que pepino, hein? para eles, mas
são aqueles relatórios, eu não consigo fazer da forma que eu preciso, inclusive até uma dificuldade que eu tenho de filtrar relatórios. Entendi. Tá, entendi. Então, tu, na verdade, tá navegando às escuras, aí, pelo que eu estou entendendo. Tu não tem relatórios, o sistema não tem relatórios, tu não consegue fazer os relatórios. E qual que é o reflexo disso aí, Bruno? Enfim, o fato de tu não ter esses relatórios, o que acontece aí na gestão aí da tua empresa? Ah, caramba, cara, eu preciso pagar, eu quero melhorar a comissão aqui para os meus funcionários, né? E sem saber exatamente o lucro, né, que eu estou tendo, eu não consigo melhorar a comissão para eles. Esse é um ponto que eu queria melhorar aqui para a minha equipe. Tá. Eu não consigo. Beleza, podemos parar aqui, tá, Bruno? Nota, tu me fez uma pergunta, eu te devolvi uma pergunta. Ok? Entendi. Essa é a ideia. Então, se o cliente te vem, óbvio que tu até pode responder, tipo assim, se o cliente te pergunta, fulano, tu consegue ver relatórios e ver o ponto de equilíbrio? Sim. Agora, deixa eu entender melhor. Me fala mais sobre isso. Tá? Eu, na maioria das vezes, até não responderia. Eu entraria numa pergunta de, cara, deixa eu entender melhor. E ele vai responder. Sabe por que ele vai responder? Porque tu está querendo ajudar ele. Quando tu diz, inclusive, essas palavras, tá, cara, deixa eu entender melhor. Quando tu diz, deixa eu entender melhor, o que que ele percebe? Putz, o cara está preocupado comigo. Ele quer me ajudar. Então, eu vou dar a informação para ele poder me ajudar. Ok? E aí ele está te dando subsídio. Aqui, na verdade, tu está explorando o problema. E depois tu vai para explorar o impacto. Beleza? Então, tu não tem relatório, o sistema não tem relatório, tu consegue fazer relatório. Qual que é o reflexo disso? Daqui eu estou indo para a implicação. Ok? Entendi. Beleza. Então, fazer perguntas é a chave. Aí, óbvio que tu tem que exercitar perguntas. Aqui eu vou botar um outro videozinho rápido aqui, tá? Para vocês. Mas aí para consolidar essa questão de perguntas, tá? O vídeo aqui é o seguinte, é o filme, aquele filme italiano que ganhou o Oscar, A Vida é Bela. Uma cena um pouquinho antes faz parte dessa cena como um todo, tem um momento antes dessa cena aqui, tem um amigo lá do italiano, que já me esqueci, do Luigi, se não me engano. Esse cara, no início do filme, esse professor, eu não sei exatamente o que ele é, fez uma pergunta para o Luigi. Aquelas perguntas lá de, cara, por que, sei lá, fez uma pergunta qualquer. E o Luigi, não sei. Não sei. E aí o Luigi fica lá, não sei o que lá, e tenta achar a resposta e não consegue, e o professor vai embora. Tempos depois, o Luigi está trabalhando num restaurante, vai lá e está o professor lá, ele vai lá atender, pergunta, e aí, professor, o que o senhor quer? Eu quero isso, quero aquilo, faz o pedido dele lá. E aí o Luigi diz, professor, eu não sei se o cara é professor, estou jogando professor aqui. Sabe aquilo que me perguntou há X tempo atrás? Cara, é por isso, por isso, por isso. Muito bem, Luigi. E aí o Luigi diz assim, e agora eu tenho uma charada para ti. Blá, 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 blá. E o professor, não sei. E aí o professor fica lá tentando descobrir, e aí, tá, mas depois o senhor vê isso aí, diz o Luigi, agora primeiro come. Não, agora fica esse negócio na cabeça, não vou querer comer. Eu vou, cara, enquanto eu resolvo isso aqui, eu não consigo, não vai ser da minha cabeça, tá? Isso é o que aconteceu um pouquinho antes. Guido? Sim? A cozinha já fechou? Não há mais ninguém? Por quê? Chegou um senhor de Roma, do ministério. Ele quer jantar. A cozinha está fechada. Que pena. Você ganharia uma boa gorjeta. A cozinha está aberta. Fique à vontade. Por favor. Obrigado. Doutor, o senhor não vai comer nada? Não. São 7 anões. Boa noite. Soube que a cozinha está fechada. Talvez tenha alguma coisa fria. O que achar? Ora, aqui é tudo muito bom. Escolha. Alguma coisa leve. Bom, então temos carne. Temos uma bela bisteca bem gorda, o carneiro, rins e fígado frito depois de empanado. E também temos peixe. Peixe. Muito bem. Temos um robalo bem gordo, ou bacalhau refogado em presunto, ou grand marnier, ou também tem um salmão magro e... Um salmão, muito gentil. Guarnição? Também tem guarnição?
Sim, claro. Temos cogumelos fritos ou batatas puxadas em manteiga de Nancy com creme de peixe ou também... Não teria uma saladinha leve? Se não, nada. Uma saladinha leve. Pena, os cogumelos fritos estão muito bons mesmo. Então já vimos salada leve, salmão magro e um copo de vinho branco. Perfeito. E o mais rápido que puder, por favor. Eu farei o possível. Pronto. Enfim, tá. Aqui até ele não fez muita pergunta. Agora, o que vale aqui? Eu preciso saber, conhecer muito bem o meu produto, o meu serviço, para saber como é que eu vou conduzindo. Aqui, o que ele fez? Ele conduziu, ele sabia o que ele tinha, ele começou a conduzir o cliente dele, né? É o que nós temos que fazer também. Então, lidera quem pergunta, ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Dúvidas do SPIN. No fim, eu acabei colocando pouca coisa do SPIN. Tem alguma dúvida, algum comentário, alguma dúvida que vocês queiram tirar sobre a utilização do SPIN? Sandra, a minha pergunta não é voltada ao SPIN, mas a receita previsível está sendo muito comentada hoje em dia e também está sendo muito bem vista. Eu estou lendo o livro agora. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho muito importante, tá, Aline? Então, assim, e aí, o que do livro ali, de novo, aqui eu estou dando a minha interpretação, tá? Então, o que eu acho importante ali? Primeira coisa é segmentar a função, tá? Que é o que ele fala lá. Então, eu preciso ter pessoas que vão buscar oportunidades e pessoas que vão fechar oportunidades. Uma coisa que eu não concordo ali é que ele trabalha em paralelo, o inbound e o outbound, os dois alimentando o vendedor, ou eu tendo duas estruturas trabalhando em paralelo. Eu acho que o inbound tem que alimentar o SDR vai validar o que veio, e o SDR vai trabalhar de forma ativa para passar daí para o vendedor, tá? Eu acho que esse caminho é um pouco melhor, tá? Então, treinar a equipe, capacitar a equipe, enfim, tudo que está ali, eu acho que sim, tem sentido e deve ser aplicado pelas empresas. Obrigada. De nada. Algo mais? Sandro, com relação a a palestra que o senhor vai fazer amanhã, a gente tem acesso a ela ou não? Eu descobri que era só para associados, tá? Agora eu consigo, se vocês quiserem, eu posso mandar agora já até no e-mail ali. Para quem eventualmente viu no LinkedIn lá, eu coloquei uma publicação e daí que eu vi, ó, algumas pessoas me reclamaram que não conseguiam fazer inscrição, porque é só para associado, tá? Mas aí eu consegui o link do YouTube, porque eles vão vai ficar gravado depois no YouTube, lá no YouTube todo mundo vai poder assistir. Só que com aquele link tu pode assistir ao vivo também. Deve ter um delayzinho lá de, sei lá, alguns segundos, 30 segundos, não sei exatamente qual que é o delay que tem no YouTube, e tu não pode fazer pergunta, tá? Esse é o único inconveniente. Mas pode sim, pode assistir. Eu mando um e-mail depois ali com o link, ou procura lá no LinkedIn, pega lá Sandro, ou Sandro ou Fenício, está postado nos dois, lá tem o link. Beleza. Tá na mão já. Eu vi até que tu conhece a Daisy, né? Eu dei treinamento para a Daisy. Eu até não me lembro, lá na Foco, eu acho. Isso, nós trabalhamos juntas na empresa que eu saí agora, que é na Orange, na Zemar. Ah, tá. Nós trabalhamos há anos atrás. Ah, ok. Ok, pessoal, então acho que é isso daí da minha parte. Acho que, enfim... outra coisa que estava esquecendo, a questão de ferramenta, tá? Enfim, acabei não pegando aqui muito da ferramenta.
Mas precisa ter uma ferramenta para controlar isso daqui. Tem gente que usa Excel, enfim, planilha, tem de tudo um pouco. Esse projeto que eu estou fazendo no Sebrae aí, tem muita gente que usa Excel ainda, tá? Pode ser? Sim, pode ser. Enquanto eu sou pequeno, eventualmente, ok. Depois que tu começa a crescer, tu precisa ter uma ferramenta. Uma ferramenta para quê? Para controlar aquilo que nós vimos na aula de ontem. Eu tenho fases, então eu tenho que ter as fases da prospecção, não é a prospecção. Eu não posso tratar a prospecção como uma fase. Eu tenho a preparação, eu tenho a triagem, eu tenho a abordagem. Dentro de cada fase, eu vou ter os entregáveis, então, de alguma forma, eu precisaria ter campos onde eu consiga alimentar esses entregáveis através de roteiros, eventualmente. E aí entra o famoso script, tá? Que acho que lá no Receita Previsível ele fala também, quem implementa o SPIN implementa através de perguntas. O problema é que, por exemplo, a maioria das ferramentas de CRM, tu não consegue colocar script, então tu tem que ter um Excel, um Word, um papel colado na frente do lado do terminal ali, para eu saber o que eu tenho que perguntar. E aí, ok, até ok, funciona. O problema é que se eu tenho um produto que eu vendo para mais de um segmento, para mais de uma persona, e talvez eu tenha mais de um produto, eu tenho que ter vários scripts, então eu teria que ter vários. E aí o ideal é tu ter uma ferramenta onde tu consiga ter isso automatizado, tá? E aí, fazer um jabazinho aqui, já que estamos encerrando aqui, nós na Finício, nós temos uma ferramenta que faz exatamente isso, tá? O Finício, ele controla desde o início até o final, até o pós-venda, inclusive, tá? E nós estamos fazendo aí algumas adaptações para que ele seja também uma ferramenta de inbound no futuro, provavelmente ano que vem. Hoje, nós conseguimos, então, controlar toda a prospecção, toda a etapa da prospecção, cadastrar personas, cadastrar segmentos, fazer cruzamentos de personas, segmento, produto, as variáveis que tu quiser, e ter vários roteiros, várias estratégias de abordagem. E ela é contextual. Então, se eu estou na triagem, eu tenho os roteiros da triagem. Se eu estou na abordagem, eu tenho os roteiros da abordagem. Aí eu consigo escolher, de acordo com quem eu vou falar, qual o segmento, e o sistema, dependendo até do segmento, inclusive, o sistema já sugere qual que é o roteiro que eu tenho que usar. E aí eu consigo adaptar o meu discurso e conseguir fazer de uma forma mais efetiva. Ok? Jabá feito. Vamos lá, dúvidas, o que vocês gostariam de ver, aprender, saber, enfim, para o próximo treinamento, ou até desse treinamento que nós vimos aí semana passada e essa semana. Contornar objeções. Contornar objeções. Um foco maior nisso. Isso é um pepino. Isso aí, Aline, são assim, ó, uns 3 encontros, mais ou menos, tá? Como eu falei, nós temos o treinamento Inception, nós rodamos ele há uns mês e pouco atrás. Eles são 8 encontros, tá? 2 deles eu trato de objeções. Tem um terceiro ali que também estaria nas objeções. Tem 2 que são para objeções. Tem um terceiro ali que usa também para objeções, tá? Resumindo para ti, tá? Primeiro, mas é um crime com objeções. Primeiro, a objeção, ela sempre vem com mas. Quando a pessoa vai te colocar uma objeção, ela coloca um mas. Legal, Aline, entendi, gostei, mas. Então, para tu ver o perigo do mas. E aí, quando tu vai contornar a objeção, não sei tu, a grande maioria das pessoas, quando vão contornar a objeção, elas também colocam mas. E tá errado. Está errado. Na minha leitura está errado, e pelo que vocês aprenderam está errado. Então, a primeira coisa é tira o mas do teu vocabulário. Tira. Tá? Essa é a primeira. Segundo, tu tem que entender o que tem atrás da objeção, que eu chamo de intenção. Quando essa pessoa coloca uma objeção, ela tem uma intenção por trás daquela objeção. Tu tem que entender essa objeção, a intenção, aliás, e tratar a intenção e não a objeção. Olhando assim, parece ser um pouco difícil, depois tu entende a mecânica, é fácil, tá? Óbvio que quando tu tá lá no nível 3 vai ser um pouquinho mais difícil, vai ser meio trabalhoso, no início tu vai errar, depois tu automatiza esse mecanismo, tu começa a combater objeções com uma facilidade muito grande. Outro ponto importante é que tem falsas objeções e verdadeiras objeções. Aí às vezes a pessoa ela está com medo, dó, vergonha, pena de te dizer alguma coisa, por exemplo, putz, eu não gosto do produto que a Aline vende, que o produto é horrível. Aí ela diz, estou sem tempo, Aline. É mentira, eu tenho tempo. O problema é que eu não gosto da tua empresa, não gosto do teu produto. Então, ela te mente.
E aí também, nesse treinamento, nós falamos como trabalhar, na verdade, a objeção, tá? Como um todo, assim. Então, primeiro, eu tenho que tirar o mas, entender a objeção e buscar a intenção da objeção e trabalhar a intenção e não a objeção. Aí a forma de trabalhar isso, resumidamente, eu concordo com a intenção, não com a objeção. Objeção e intenção são duas coisas diferentes. Então, eu concordo com a intenção, eu discordo da objeção, eu concordo com a intenção e faço uma pergunta para levar à solução. De novo, tá? Eu precisaria de mais tempo para trabalhar isso daqui, tá? Mas é bem interessante essa estratégia. E concordo contigo, a objeção é o que a gente mais escuta na prospecção. Não tenho tempo, não é o momento agora, Covid, daqui a pouco vem eleições, e, putz, a objeção é o que mais tem. E aí, saber contornar é uma ferramenta importante. Vou lançar um treinamento, tá, Aline? E não será gratuito, já vou avisando, será barato, muito barato, pelo que entrega, tá? Onde vocês vão aprender, então, quem for fazer, né, a combater objeções. Tá? Faz parte da trilha do Inception. Alguma outra dúvida? Comentário? Alguma coisa que vocês gostariam de ter visto e não viram? Eu gostei, né? Só elogiar, eu gostei bastante, né? Gostei da abertura que o senhor nos deu. Senhor, não, por favor. Essa abertura, esse debate, né? Não foi só você falando, né? Isso é muito importante para nós aqui do outro lado. E assim, eu estou vendo que realmente a questão, eu vejo muito que tem muitas metodologias, né? A gente vê várias metodologias. E os livros, né, também, mas eu vejo que realmente tudo vai se encaixando. Eu estou lendo agora a Venda a Mente, não ao cliente, e vai muito de acordo com o que o senhor está falando, até do cérebro reptiliano, né? Então, isso aos poucos vai encaixando na nossa cabeça e eu acho que é muito colocar em prática. Acho não, né? É muito colocar em prática para a gente se acostumando também. Mas foi muito massa o curso, gostei muito. Beleza, show de bola, obrigado. Eu também tive um aproveitamento bem grande, assim, porque eu recém tinha terminado meu curso de SDR lá na Gabster, e aí em seguidinha eu consegui começar o teu, acho que deu uma semana de diferença entre um e outro, né? E acabou que muita coisa que eu tinha aprendido se encaixou perfeitamente, assim, em todos os temas que tu abordou, e deu para ter um entendimento ainda melhor, né, sobre essas ferramentas. E eu acabei também indicando para o pessoal lá da Gabster para próximo SDR que vai entrar também vir a buscar um curso contigo, assim, que eu achei super importante na minha trilha. Lá na Gabster eles já fizeram vários, o próprio Cleandro e a Renata, a Fernanda. A Fernanda. Eles fizeram treinamento comigo, putz, qual é o nome dele ali? O Alexandre? O Alexandre fez treinamento comigo, a esposa dele fez treinamento comigo. Enfim, uma galera ali já fez treinamento comigo lá. Alguns em company, né, algumas consultorias em company que eu fiz ali antes de eu entrar, e treinamentos que eu fiz, né, aqui em Porto Alegre, ou lá na Unicinos, ali, né, enfim, vários já. Sim. Temos um relacionamento bem longo e antigo com eles. Ok? Então tá, pessoal, acho que é isso. Me despeço de vocês, espero que tenha sido útil, espero que vocês consigam colocar em prática, espero que vocês consigam levar do nível 3 para o nível 4, aí algumas coisas que eu coloquei. De novo, tem muito mais coisa, em função do tempo aí não tem como colocar tudo. Tá? Nós fizemos aí esse protótipo, foi o primeiro treinamento gratuito. Aliás, o segundo treinamento gratuito que nós fizemos um em Caxias, uma vez presencial, há uns 2, 3 anos atrás, foi horrível, teve uns... Na época do presencial, ainda nem se fazia treinamento online naquela época, né? Treinamento online era mal visto, hoje tudo é online. E eu acho que teve aí, sei lá, uns 40 inscritos, chegou no dia, acho que foram umas 20 pessoas, eram 4 dias, eu acho, no segundo dia já, sei lá, no final tinha uns 5 só.
Então, esse negócio que é de graça, eu meio que relutei em fazer, a Carla, minha sócia e tal, Sandro, vamos fazer, não sei o que lá. Aí teve um outro cliente meu, vamos fazer, porque eu estou precisando de SDR, não tem SDR, capacita SDR, sei lá. Acabei fazendo, tá? Teve uma audiência boa, hoje está baixo, não sei por que está bem baixo aí, com 12 pessoas, tinha mais um pouquinho, alguns saíram aí, mas era 25, tá, na média, eram mais ou menos 25 pessoas. Eu, assim, superou as minhas expectativas, tá? Porque tinham 63 inscritos, e aí eu até imaginei, tá, tem uma quebra aí de uns 30%, 50%, e foi mais ou menos o que tinha ali, né? Uns 30, 25, 30, então estava dentro da expectativa. Só que eu imaginei que as pessoas iam acabar desistindo no meio do caminho, mas não, o pessoal se manteve fiel aí, forte. Fiel não, se manteve querendo, né? Eu entendi que gostaram do treinamento. Então tá, então. É isso aí, boas vendas para vocês e nos vemos numa próxima. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, Sandro. Obrigado. Obrigado. Joia, Até amanhã. Até mais. Muito legal. É isso, até amanhã para quem for na palestra. Eu vou mandar um e-mail para vocês, então, com a chamada aqui, né? Que, enfim, como as pessoas estão ali, eu não consigo, eu vejo quem está ali, mas não fico anotando quem veio e quem não veio. Vocês me respondam lá quais foram os dias que vocês fizeram e daí eu mando o certificado depois. Beleza? Chegou a mandar o material de ontem? Eu esqueci, eu me lembrei, eu vi hoje, eu fiquei de mandar e não mandei. Eu mando daí o material amanhã vai estar bem corrido o dia, tá? Talvez eu mande no sábado, de ontem e de hoje. Beleza. Tá, beleza, então, pessoal, um abração aí, até mais. Boas vendas. Obrigada, abraço. Obrigado. Um abraço. Um abraço.